A paz do Senhor, mais uma palavra de fé e reflexões para a nossa vida de hoje. A palavra está contida lá hoje em João, no capítulo 8. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se o ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-se uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disse-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que esta seja apedrejada. Tudo, pois, que disseste, e tu, que disseste? Isto dizia eles, tentando para que tivessem de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como incitassem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando-se, inclinando-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelo mais velho, até o último. A palavra que acabamos de ler aqui agora é uma palavra que nos traz para o nosso cotidiano de hoje, nos traz para a nossa vida de hoje. É uma palavra que é forte, porque é uma palavra que nos traz adultério, é uma palavra que hoje nos traz remorso. Então, essa palavra, ela se trazer para os nossos dias de hoje, não tem perdão. Eu vou dizer isso aqui, vou repetir. Se nós trazemos essa palavra, esse relato que nós lemos aqui agora, adultério, em muitos lugares, para defrasear aqui, muitas igrejas, sem colocar nome, sem colocar título, não há perdão. Mas o próprio Jesus, ele relatando, ele disse que ele veio para os caídos. O próprio Jesus, ele relatando, ele disse que veio para os necessitados. E a própria palavra, Jesus relatando, ele disse que ele veio para os doentes. A gente costuma dizer que na igreja, ela é tudo. A igreja, ela é um hospital. A igreja, ela é um hospício. A igreja, ela é um local de receber pessoas com dificuldade. A igreja é um local de receber pessoas com problemas. Então, quando Jesus ele se depara com essa situação que ele está ensinando, porque a gente sempre vai ver Jesus o quê? Ensinando. Ele sempre vai sentar no meio da multidão. Então, no meio de multidão, haverá tudo. Haverá tudo. Haverá pessoas problemáticas, porque isso aqui é um problema. Adultério é um problema. Então, no meio de multidão, haverá pessoas doentes, porque se dependesse aqui possa ser uma doença.
E Jesus sempre esteve no meio de multidão, porque ele sabe que Jesus no meio de multidão é onde tinha aqueles tipos de pessoas. Então, no meio da multidão, os escribas e os fariseus, eles não encontraram uma pessoa naquele ato. Então, eles saíram, trouxe uma mulher que pegaram ela no ato do adultério. E na lei, como a gente acabamos de ler aqui, na lei da mosaica, né? Na lei Moisés, que estava escrito que pessoas que forem pegas num ato de adultério, adulterando, constrangindo a lei, né? Fazendo a transgressão de lei, que a pessoa fosse apedrejada até a morte, que não venha a ser o caso de Estevão. Estevão foi apedrejado por não negar a sua fé. Mas nós vamos voltar aqui na mulher do adultério. Nós vamos ver aqui o nosso próprio Jesus, ele se deparando numa situação muito grave, numa situação que talvez eu, o irmão Anderson, se caso se deparar com alguém, talvez o pensamento de alguns mate, exclua, tira do grupo, faça isso, faça aquilo, não deixa mais cantar, não deixa mais louvar, tira do grupo das senhoras, tira do grupo da varoa, tira disso, tira daquilo, bota no banco, ela está impune, ela está suja. Isso que acontece hoje. Mas no caso de Jesus, que é um homem sábio, era um homem que ele sabia que qualquer resposta dele ali, ele podia ser indagado, né, por aqueles escribas e os fariseus, dizendo que o Senhor agora fingiu a lei de Moisés. O Senhor agora fingiu a lei de mosaica. Isso não pode, isso tem. Então quer dizer, então Jesus, ele estava naquele momento ali difícil. Então a melhor coisa para eu e você passar por um momento difícil não é o momento de falar. A melhor coisa para a gente passar por um momento de dificuldades não é o momento de a gente ficar falando muito. É um momento de silêncio, é um momento de pensar, é um momento de refletir. Quando chegar situações, eu estou falando isso aqui agora para pastores, quando chegar agora situações dessa forma para você, pastores, repensa, vê como foi a situação, né? Não é chegar, eu não estou aqui fazendo apologia ao pecado, eu não estou aqui protegendo o pecado, porque como diz, o salário do pecado é a morte. Então todos que pecam vão para o inferno. Então, mas a gente repensar no que vai falar. Então naquele momento Jesus, ele repensou o que ia falar. Naquele momento Jesus, ele parou para pensar e disse: espera aí, se eu for falar, pode acontecer isso. Espera aí, se eu falar, pode acontecer aquilo. E próprio Jesus, ele começou a escrever na terra. E no momento ele disse: aquele que não tem o pecado, que atire sobre a primeira pedra sobre essa mulher. E a Bíblia vai dizer que não ficou um saindo do mais velho até o mais novo. E só ficou quem? Aquela mulher. Só ficou ela. E o próprio Jesus disse: cadê os seus acusadores? Não ficaram nenhum. E ele disse para ela: mulher, vá e não peque mais. Vá e não peque mais. Ele não disse: vá e peque, se tu pecar eu te perdoo. Não, né? Como diz a palavra lá, quantas vezes se a gente pecar, negócio de 70 vezes 7, não é assim. Acabei de dizer que o salário é a morte, o salário ele traz a morte, o pecado traz a morte, não é dessa forma.
Ah, se eu pecar 7 vezes, por 7 vezes o Senhor vai me perdoar. Não, não é assim. E o pecado, ele nos traz consequência. Pecando, né? Repetindo, ele traz consequência. Então ele disse para ela, vá e não peques mais. Então a palavra do Senhor hoje para mim e para ti é, no momento nós, de problemas, aflições, no momento que nós estamos passando, é de vá e não peques mais. Se você está por esse momento agora passando, achando que você pecou, achando que você não tem mais jeito, achando que o próprio Jesus não vai te perdoar, a igreja não vai te perdoar, lembre-se que o próprio Jesus, ele disse, vai e não peques mais. Aquela mulher, ela ficou maravilhada com ele, porque talvez ela deve ter pensado ali, esse será mais um que vai me acusar. Mas o próprio Jesus, ele disse que ele não veio para acusar, ele veio para nos proteger. O próprio Jesus, ele está como o nosso advogado. Amanhã sim ele virá como juiz. Então se você fique com essa palavra, se arrepende, ainda dá tempo, volte para os braços do Senhor. Volte para o caminho do Senhor, ainda dá tempo. Você pecou, calma, ainda não é o fim. Tem perdão, esse pecado ainda tem perdão? Tem perdão sim. Volte para a casa de Deus. Peça perdão diante da igreja. Peça perdão diante ao Pai. Porque aquele que confessar a sua culpa diante ao Pai, ele vai nos perdoar. Então peça perdão para Ele. Volte para a casa dos pais. Volte, retorne. Porque um dia essas portas vão se fechar. E você achando que você pecou, não tem mais jeito? Não. Ainda que as portas não se fecharam, existe um jeito para você. Largue, abandone essas práticas do pecado. Largue, abandone tudo isso que você está fazendo. Volte. O melhor caminho é o caminho do Evangelho. O melhor caminho é o caminho dos braços do Pai. É o caminho do Senhor. É a igreja. É onde nós programamos a fé, falando da fé. É onde falamos de paz, união e amor. Então volte para a casa do Pai. Fique com essa palavra em nome de Jesus Cristo. Desde já eu quero te agradecer por ter ficado até o fim. Em nome de Jesus, amém.